O que hoje acontece entre Estados Unidos, Irã e Israel já teria sido previsto na Bíblia há milhares de anos. Há um profeta que descreveu esse momento com impressionante precisão. No livro de Daniel, capítulo 8, fala-se de um carneiro poderoso que vem do Oriente e avança para o Oeste, aparentemente impossível de ser detido. O anjo Gabriel explica que esse carneiro representa a Pérsia. A antiga Pérsia é o que hoje conhecemos como Irã. Em seguida, surge um poder vindo do Ocidente, que se move pela terra com força implacável e derrota completamente o carneiro. Além disso, em Ezequiel 38, está escrito que, nos últimos dias, várias nações cercarão Israel em uma batalha que parecerá impossível de vencer. O impressionante é que Daniel escreveu essas palavras há mais de 2.500 anos, muito antes de existir os Estados Unidos. E o cenário que ele descreveu lembra muito o mundo que vemos hoje. Irã ameaçando, o Ocidente reagindo e Israel no centro de tudo. Em Zacarias 12:3 está escrito: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem removê-la acabarão gravemente feridos. Se você acredita na palavra de Deus, escreva amém nos comentários. No livro de Apocalipse, é revelado que Lúcifer será acorrentado por um ser tão poderoso que desafia toda a compreensão humana. A Bíblia descreve um ser celestial descendo com autoridade divina, empunhando em uma mão uma corrente e na outra a chave do abismo. Quando ele abre o portão do abismo, onde estão confinados os mais temíveis príncipes infernais, nenhum deles ousa resistir. Seu poder é avassalador. Ao contemplar esse ser, Lúcifer sequer tenta lutar. Ele sabe que está diante de algo terrivelmente superior. Com uma autoridade implacável, o celestial prende Lúcifer com a corrente divina e o lança no abismo profundo. Depois de selar a porta com um selo eterno, ele ergue os olhos aos céus e proclama uma verdade que ecoa por toda a criação. Somente Lúcifer conhece a identidade desse ser, pois, em tempos antigos, quando ainda habitava nos céus, testemunhou a existência de anjos antigos, seres jamais mencionados diretamente na Bíblia, seres de poder incomparável, tão antigos quanto a própria criação. E você? Quem você acredita que seja esse ser celestial descrito em Apocalipse? Comente sua opinião abaixo. O que Deus disse a Lúcifer antes de expulsá-lo? Lúcifer não era qualquer anjo. Era o mais belo, o mais sábio, o líder que caminhava entre pedras de fogo perto do próprio trono de Deus. Tinha autoridade, glória, perfeição. Mas em seu coração nasceu um desejo proibido, a adoração que pertence somente ao Criador. Lúcifer não queria ser um servo, queria ser Deus. Quis subir ao trono eterno. E com esse pensamento, a rebelião começou. Mas antes que ele caísse, Deus o confrontou com amor. Disse-lhe: Volte-se para a verdade, submeta-se à luz. Seu destino ainda pode mudar. O impactante não foi apenas sua queda, mas o fato de que Lúcifer ouviu a voz de Deus e a rejeitou. Preferiu seu orgulho à eternidade. Então, o céu estremeceu. Miguel se levantou com os fiéis e uma guerra explodiu nos céus. Lúcifer foi vencido e como um raio ardente caiu junto aos anjos que o seguiram. Deus não o destruiu imediatamente. Por quê? Porque a humanidade precisava ver com os próprios olhos o que o orgulho, a ambição e a mentira provocam. Jesus nunca fundou religião nenhuma. Então por que você ainda acha que precisa de uma para se conectar com Deus? Ele não construiu templos de pedra, não exigiu paletó, gravata ou denominação. E nunca, repito, nunca disse, sigam uma religião. Ele disse, segue-me. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus é direto como um raio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora eu te pergunto, se ele já é o caminho, quem foi que te ensinou que precisa passar por escadas humanas para chegar até Deus? Sabe quem criou a religião? O homem. Com sede de poder, com medo de perder controle, com vaidade de ser adorado.
Inventaram regras, rituais e cercas para limitar quem Deus nunca colocou limites. Igrejas lotadas de bancos vazios por dentro. Líderes que pregam sobre fé, enquanto exploram seus fiéis como mercadoria. Gente que diz aleluia no domingo e nega o próximo de segunda a sábado. Jesus chamou o fariseu de hipócrita, virou a mesa no templo, confrontou o sistema. E você ainda acha que o cristianismo verdadeiro é sobre frequentar um prédio? Em Mateus capítulo 23, verso 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Religião aprisiona. Jesus liberta, religião impõe culpa. Jesus oferece graça, religião te julga. Jesus te chama pelo nome. Você sabia que a Bíblia fala de 4 anjos caídos, presos no fundo do rio Eufrates até hoje? No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 a 15, está escrito: o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Esses não são anjos bons, são anjos caídos, seres poderosos e destrutivos, acorrentados por Deus há milhares de anos exatamente nesse rio. Qual é a missão deles? Matar a 1/3 parte da humanidade, mais de 2,5 bilhões de pessoas hoje em dia. Eles vão liderar um exército de 200 milhões de cavaleiros que saem do abismo, com cabeças de leão, soltando fogo, fumaça e enxofre. É o 2º ai do Apocalipse. Uma destruição nunca vista na história. Eles não vão agir a qualquer hora. A Bíblia diz que estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano exatos que Deus determinou. Isso vai acontecer durante a grande tribulação, quando soar a 6ª trombeta. E o sinal: o próprio rio Eufrates está secando rapidamente agora, exatamente como está escrito em Apocalipse 16:12, abrindo caminho para o fim. Será que o momento está chegando? Se inscreve no canal e deixe seu comentário. Jesus está voltando. Tire os pés. Você sabe onde está. Por que você se preocupa tanto? É só um prédio. Não é só um prédio. É onde os corações buscam a Deus. Aqui diz que o templo são as pessoas. Então por que você defende esse prédio como se fosse sagrado? Este lugar foi separado para honrar o Pai. Você conhece as palavras, mas não entende o propósito. Aqui não é seu domínio. Aqui é luz. A luz também projeta sombras. E eu vivo nelas. Sombras não resistem quando a luz permanece. E eu permaneço. Eu ordeno. Saia. Isso não termina aqui! Eu estou com você. Nenhuma força das trevas pode tocar. Jesus nunca fundou religião nenhuma. Então por que você ainda acha que precisa de uma para se conectar com Deus? Ele não construiu templos de pedra. Não exigiu paletó, gravata ou denominação. E nunca, repito, nunca disse: sigam uma religião. Ele disse: segue-me. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus é direto como um raio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora eu te pergunto, se ele já é o caminho, quem foi que te ensinou que precisa passar por escadas humanas para chegar até Deus? Sabe quem criou a religião? O homem. Com sede de poder, com medo de perder controle, com vaidade de ser adorado. Inventaram regras, rituais e cercas para limitar quem Deus nunca colocou limites. Igrejas lotadas de bancos vazios por dentro. Líderes que pregam sobre fé, enquanto exploram seus fiéis como mercadoria. Gente que diz aleluia no domingo e nega o próximo de segunda a sábado. Jesus chamou o fariseu de hipócrita, virou a mesa no templo, confrontou o sistema. E você ainda acha que o cristianismo verdadeiro é sobre frequentar um prédio? Em Mateus capítulo 23, verso 27,
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Religião aprisiona. Jesus liberta, religião impõe culpa. Jesus oferece graça, religião te julga. Jesus te chama pelo nome. Pouca gente sabe disso. Mas Moisés chegou mais perto de Deus do que qualquer ser humano na história. Ele não pediu prosperidade, não pediu vitória, não pediu honra. Ele pediu algo que ninguém ousou pedir. Senhor, deixa eu ver a tua glória. E Deus respondeu: Você não pode ver o meu rosto e viver. Mas eu vou fazer algo para você. Então, o Senhor o colocou na fenda de uma rocha e disse: Eu passarei diante de você, e depois que a minha glória passar, você verá somente as minhas costas. Moisés era a única forma de Moisés suportar aquele momento, porque a glória de Deus é tão intensa que um ser humano jamais poderia encará-la de frente. E quando Deus passou, o impossível aconteceu. A luz da eternidade tocou Moisés por um instante, e esse instante mudou tudo. Quando ele desceu do monte, seu rosto brilhava tanto que o povo teve medo de olhar para ele. Era como se a luz de Deus tivesse ficado presa dentro dele. Assim como Deus fez com Moisés, que a presença do Espírito Santo ilumine os seus olhos, mesmo no meio da luta que você está enfrentando. Que o brilho da glória de Deus continue visível em você, ainda que o mundo tente apagar. Se você recebe essa palavra, escreva Amém. E siga o canal para mais mensagens como essa. O dia em que Deus tirou água de um osso para salvar Sansão. Depois de uma batalha impossível, Sansão ficou sozinho no deserto. Ele havia derrotado 1000 filisteus, usando apenas a queixada de um jumento. Mas quando a poeira da vitória baixou, seu corpo não aguentava mais. A força que o tornará invencível estava se apagando. A sede o consumia, e a vida escapava por entre seus dedos. Ali deitado no chão, Sansão ergueu a voz em desespero. Serei eu abandonado? Depois que tu me conduziste à vitória, Rei dos Reis... Ele era um homem quebrado, reconhecendo que toda a sua força vinha de Deus, e que sem ele não era nada. Então, no segundo do silêncio do céu, Deus agiu. A queixada que Sansão havia usado como arma se abriu milagrosamente, e de seu interior jorrou água viva, limpa, como se o cadáver inteiro ganhasse vida. Sansão bebeu e o vigor voltou ao seu corpo. Seu espírito se levantou mais uma vez. Aquele lugar foi chamado em Racoré, a fonte daquele que clamou, um lembrete claro de que a força humana chega ao limite. Mas Deus sempre tem a última palavra. Você sabia que o anjo mais poderoso de Deus chorou ao ver o sofrimento humano? Seu nome era Miguel, o arcanjo guerreiro, aquele que derrotou Lúcifer na batalha do céu. Miguel era conhecido por sua força implacável, por sua espada de fogo que jamais falhava. Mas havia algo que ele nunca tinha experimentado: lágrimas. Os anjos não choram, não sentem dor como os humanos, não conhecem a angústia nem o desespero. Até que Deus o enviou à terra após a queda de Adão. Miguel nunca havia caminhado entre mortais e jamais havia sentido aquilo que fomos destinados a sentir. Aqui, ele encontrou rostos que suplicavam ajuda em silêncio, olhares que refletiam dor profunda, mãos vazias, corpos cansados e um mundo que havia esquecido a proximidade de seu Criador. Então, algo impossível aconteceu. O anjo mais forte, o guerreiro do céu, sentiu compaixão. Seu coração tremeu e, pela primeira vez, lágrimas brotaram de seus olhos eternos. Desde aquele dia, Miguel recebeu um novo propósito: proteger aqueles que ainda creem, velar pela humanidade com silenciosa vigilância e lutar com a força do céu, guiado pelo amor que descobriu ao contemplar o nosso sofrimento. Por que Deus fez a mão de um rei perder a força? Houve um rei que cometeu um erro irreversível. Seu nome era Jeroboão. Naquele dia, na cidade de Betel, ele se achava maior do que o próprio Deus. Tinha erguido um altar falso,
trocando a adoração verdadeira por algo moldado aos seus próprios interesses. Acreditou que poderia substituir Deus e continuar governando sem sofrer nenhuma consequência. Quando um profeta de Deus o confrontou: como ousas desafiar a lei de Deus? Tua coroa cairá e teu reino será destruído pela tua impiedade. O rei não sentiu temor, sentiu ira. Apontou com a mão e ordenou em voz alta: prendam o falso profeta agora. Mas sua ordem jamais foi obedecida. Em um instante, o juízo veio. Seu braço endureceu no ar, sem vida, rígido como pedra. O rei, que se julgava mão intocável, ficou imóvel diante de todos. Humilhado, precisou implorar ao profeta para que sua mão fosse restaurada. Naquele dia ficou evidente: ninguém se levanta contra um servo de Deus sem arcar com as consequências. Se você crê que Deus é o seu escudo e proteção, escreva amém. Você sabia que Eva pode ter cometido um pecado muito pior do que aquele que sempre nos contaram? No livro de Gênesis, é relatado que Eva comeu do fruto proibido e, por causa disso, recebeu um castigo severo da parte de Deus. Mas pense nisso por um momento. Por que Deus a castigaria com tanta dureza apenas por comer algo proibido? A Bíblia diz que, por causa desse pecado, Deus multiplicou as dores de parto de Eva. Mas e se esse castigo tão severo estivesse ligado a um pecado muito mais profundo? Alguns acreditam que Deus sabia de um pecado oculto. Segundo essa teoria, Eva não apenas desobedeceu a Deus, mas teria cometido um dos maiores pecados da humanidade: trair Adão com o próprio Lúcifer. Disse que, em um momento de descuido, Lúcifer e Eva teriam tido uma relação proibida, e dessa união teria nascido Caim, o primeiro filho de Eva. Se você pensar bem, isso explicaria por que Caim foi capaz de cometer um dos atos mais sombrios contra seu próprio irmão, já que em sua natureza existiria a sombra de seu suposto pai, Lúcifer. Você acha que essa poderia ser a verdadeira origem do mal? Deixe sua opinião nos comentários.